eu acabei de cometer o maior crime, passei na frente da câmera, assim, mas como é cinema novo... Não, mas você já é um orixá, cara. Eu sou Jesus Cristo, eu sou Alá, eu sou algum, eu sou Davi. Eu clamo por todos eles num corpo só. Eu sou um cavalo. Nossa hora tá chegando, irmão! Esse personagem que você assumiu foi com uma dignidade, com uma personalidade tão forte que atingiu o seu espírito. Vocês eram verdadeiramente mitos para nós. Uma camisa azul, assim, cor do mar, sempre ao verde, sempre cheiroso. Infernal, lindo demais. Você é um combatente que dança. Você não briga, você não vem armado. Essa imagem que você fala, né, o capoeirista mental... Então quer dizer que esse pai não bagunçou essa cabeça. Bagunçou muito. É óbvio que bagunçou demais. Que lindo! Esse documentário é uma grande homenagem. Seus 58 anos de carreira e mais de 70 filmes, não é, Pitanga? Olha, pensa bem, uma homenagem vindo da filha. Um dia os seus filhos vão te homenagear. E ela, quando chega para mim, a Camila e o Beto Brandt dizem assim, vamos fazer um filme sobre a tua vida, pai. Eu digo, mas que filme? Que vida? Porque normalmente é quando a gente morre, né? Aí eu falei, não vamos fazer, não. Aí eles vieram com a delicadeza, o Beto, a Camila e a filha sempre batendo, e a gente não consegue dizer não para a filha. Aí, bom, vamos fazer um documentário diferente, sem ser chapa branca, um documentário que as pessoas possam interagir, você conversando com suas amigas, seus amigos, suas paixões e tal. Aí eu fui arriando a guarda, você vai fazer uma revisitação, né, aos locais que você viveu e tal, e aí eu terminei aceitando. Maria Bethânia foi a primeira namorada do Antônio Pitanga. Ela falou, né? Ela falou. Um cavaleiro não tem memória, né, Maria? Ela falou, Antônio Pitanga foi meu primeiro. Esse cara foi namoradeiro, mas não é hora ainda. Eu vou, esse lado namoradeiro é daqui a pouquinho. Eu quero saber da Camila Pitanga, né, ao lado do Beto. Ela te deu muitas broncas na direção? Pá, faz assim, faz assim. Não, sabe por quê, Maurício? Porque, primeiro, quando você vê teus filhos caminhando com as próprias pernas e criando asas, né, principalmente na arte que a gente trabalha, a profissão que a gente tem, que a gente não quer que os filhos, né, façam, porque a gente sabe os percalços, sabe dos problemas, né? E aí assume, estuda, se forma e se torna uma atriz hoje que tem um orgulho muito grande. Ela e o irmão, o Rocco, né, o Rocco Pitanga. Mas quando ela disse, eu vou dirigir com o Beto, um silêncio dentro de você. Sepulcral. Um silêncio total. Você vou se dirigir, porque é um orgulho, você quer voar. Você tá, então você, disciplinadamente, claro que com o Glauber eu posso gritava, com o Cacá Diego, com eles, com a Camila, eu sim. Aqui, pai. Não é pai. Olha, aqui, Pitanga. Não, nada de pai. Pitanga, aqui, entra aqui. Agora, isso que eu ia falar, né? Você já foi dirigido. Quantos filmes você fez? Eu fiz mais de 70. Mais de 70 filmes. Mais de 70 filmes, Antônio Pitanga. Foi dirigido até pelo Glauber Rocha. O Cacá Diegues, falamos de você até outro dia, com o Cacá, Walter Lima Júnior. Walter Lima Júnior. Vamos falar um pouquinho do Glauber Rocha, que é um nome muito emblemático, não é? Perfeito. Faz falta hoje, viu? Está fazendo muita falta o Glauber. Na cabeça e câmera na mão. Não existe mais isso. O teu cameraman começou com a câmera na mão, e eu falei, ih! Deu uma de Glauber Rocha. A ideia está na tua cabeça e a câmera está na mão dele. Fala do Glauber te dirigindo. Não, o Glauber, a gente começou no mesmo momento, quer dizer, na mesma época, eu começo antes do Glauber, no longa-metragem, que o Glauber vinha de curta-metragens e ele era jornalista, né? Ele escrevia para o Diário de Notícias, dos Associados. E ele vai entrevistar o Trigueirinho Neto, que tinha acabado de chegar da Itália, para fazer Bahia de Todos os Santos 59. E quando ele vai entrevistar o Trigueirinho, quem está na cena sou eu. E aí ele termina a cena assim, quem é esse rapaz? Aí o Trigueirinho disse, é o Antônio, que está fazendo o papel do Pitanga. Aí ele pergunta para mim, você quer ser ator? Eu digo, eu quero. Esse tem que fazer teatro. Ele foi, para mim, né, um dos movimentos mais bonitos
né, que eu tive na minha vida, porque ele me colocou no seio da família dele, no seio dos amigos dele, né, e sendo um dos amigos que participava de toda a discussão, me levou para o teatro, fui para a Universidade de Teatro lá do Martins Gonçalves, quer dizer, ele me deu a primeira luz, o primeiro caminho de como ser um ator, acreditar, né, e cair dentro. A importância do Glauber, ela cada vez é mais enaltecida no contexto do cinema brasileiro, não é? O Glauber foi de uma importância que hoje faz muita falta, porque ele tinha a voz. Quer dizer, em plena ditadura, né, ele fez Deus e Diabo na Terra do Sol, fez Terra em Transe, você tá entendendo? Fez O Câncer, fizemos Idade da Terra, você tá entendendo? Ele era um pensador, um aglutinador e uma pessoa inquieta demais, que faz falta nesse Brasil de hoje. Esse Brasil de hoje está tão confuso que precisa de uma voz, não de um líder, mas de uma voz, para colocar no eixo, para você dizer assim, não, eu vou por aqui, ou eu vou por ali. O Glauber era um cineasta, quer dizer, amigo de Pasolini, amigo do Fellini. Então, ele era uma pessoa, né, fantástica. Ele era um Brasil, né, um Brasil que aguçado, que se mexia, um Brasil de Antônio Carlos Jobim, de Antônio Calado, de Rubem Guerçmann, um Brasil nervoso de Cacá Diegues, Joaquim Pedro. Esse Brasil que a gente precisa. Você está entendendo? Faltando, hein? Claro. Tá faltando. Isso que você faz no teu programa, que você chama as pessoas e dá voz e vez às pessoas falarem, comentar, tá, quando você vê o brilho ali do humor, do social, e as pessoas estão dizendo alguma coisa que você provoca. Que bom que você vê assim, Pitanga. Agora, olha, nós temos o documentário aí, não é, Paula? Está aí o documentário. E a gente selecionou alguns pedacinhos bem rápidos, não é? Só para vocês terem a noção da importância do documentário, que, afinal de contas, homenageia o Pitanga pelos seus mais de 70 filmes, pelos 58 anos de carreira. Pode começar agora. Amada, para chegar perto de você, precisava ser um Pitanga. Os homens desprevenidos Levava cada susto, né? Aí não chegava. Não chegava. A década de 70 foi na uma flor maravilha, da né? Porque idade. liberou todo mundo. Então, Exato. todo mundo namorava todo mundo. Exato. Era uma beleza. Exato. Não tinha doença nenhuma para impedir. A Leila Diniz ia falar palavrão, ia dizer que a gente também podia. É uma das nossas, não é das nossas. É mulher, tá vendo? Possui, né, todo um sex appeal. Ele me deixa completamente... Eu tô aqui suando agora. Jogou um charme para ela, Pitanga. Joguei. Agora, vem cá, você já sabia usar a camisinha, porque a camisinha aí estava sendo praticada ainda. Eu vou te dizer uma coisa, Mauri. Você não vai acreditar, né? A camisinha, eu aprendi a usar a camisinha na Suécia. No início da década de 60, eu saí do Brasil exilado, né, em 16 de abril de 64, e dei uma volta pelo mundo, né, e voltei 2 anos depois, mas eu fui para a Suécia e ganhei uma gata, ganhei uma namorada. E a primeira coisa que ela fez quando a gente chegou no quarto, no apartamento dela, ela tirou a camisinha da bolsa, eu não sabia usar. O que é isso, você falou? Eu não saí. Pensei que fosse coisa de assoprar. E era do seu tamanho? Pra que isso? Eu acho que ela postou e deu certo. Que bom. Então você quando chegou no Brasil, a camisinha saiu, você já tinha sido apresentado a ela. Mas a camisinha, gente, bendito momento, né, década, né, que não existiam essas doenças loucas, né? Você tinha uma gonorreia, que era uma bendita gonorreia, né? Você não transava de camisinha, as meninas usavam a pílula, porque a pílula, 25 dias, né, era incrível, porque dificilmente falhava. Você não tinha a pílula do dia seguinte. Claro. Mas ninguém ficava grávida. Você entendeu? Então, porque é um controle, havia uma parceria também entre, que, se você não fosse cafajeste, claro. Entendeu? Se houvesse uma relação de amizade e tal, eu acho que essa coisa a gente conseguiu entender, né, e inaugurar um momento lindo, porque todo mundo era de todo mundo.
Você está entendendo? Então, existia uma relação de amizade, de amor, de carinho e de sinceridade. Você está entendendo? É claro que, às vezes, havia algum deslize e tal, mas, normalmente, no nosso meio, né, a gente respeitava muito. Eu acho que não só a camisinha, né, como a pílula, como o voto da mulher, a questão da afirmação do negro. Mas sexo não tinha muito envolvimento emocional, não. Não, tinha era paixão, tinha amor, tinha na praia, muita praia, né? Você transava de manhã, transava de tarde, na praia de tarde, depois ia pra boate à noite, ele batou. Transava de novo? Claro, pô. Que medo do Antônio Pitanga! Mas, você jovem, em cima dos cascos, Mauri, você também teve essa juventude. Nós já fomos jovens, que amamos os Beatles, os Rolling Stones, não? Verdade. Você está aqui numa das cenas desse filme que nós fizemos juntos, uma das cenas que eu mais amo no filme, que é o encontro dos nossos personagens com o Zumbi dos Palmares. Exatamente, a Dandara. E ela fala pro zumbi, eu vi você nascer. Exato. Eu adoro essa cena. Fora que nós estamos lindos demais aqui. Vamos combinar? Será que não é o Rocco, não? Você também era um sex symbol na época, não é? Era um sex symbol. Essa cena tem tudo a ver com a sua vida. Mudou o rumo da tua vida. Mas eu tive uma coisa também, Mauri, que eu acho que foi muito importante na compreensão da criatura, do ser humano, tá entendendo? Não ser um objeto, né? Eu poderia ser um símbolo sexual, estar bem casado, com ricas e tal, né? Mas eu acho que eu tive sempre a dimensão do amor mão dupla. Havia uma reciprocidade, entendeu? Eu não vou transar com ninguém por transar, eu não sou animal. Você entendeu? Há uma relação, eu acho que isso, eu que inaugurei na minha vida, grandes amigas, grandes paixões, que ficaram amigas a vida inteira. Você entendeu? Então, eu acho que esse entender que é símbolo, né? Mas símbolo em que dimensão? Que relação? Uma relação recíproca, entendeu? Com as pessoas que você quer ter, com as pessoas que têm um carinho muito grande por você. Põe aqui embaixo, o apelido dele era Pãe, ou é ainda. Pãe, põe aqui, que é o papel de pai e mãe dos seus 2 filhos. Foi. Na separação, eu casei com a Vera Manhães, que nasceu aqui em São Paulo, em Marília, né? E na separação, na partilha, ela falou, você tem melhores condições emocionais, melhor situação financeira, fica com as crianças. Eu digo, claro que eu vou ficar. Foi a Zezé Mota que te apresentou a Vera Manhãs, né? Como mostra a imagem. Que memória, hein? É isso mesmo, memória. Que a Zezé, eu tava namorando com a Zezé. A gente já estava quase se casando, se juntando e tal, porque eu lembro... A Zezé vai te apresentar a Vera. Porque a Zezé tem um fato incrível, né? Porque a mãe da Zezé confiava em mim. A Zezé tinha 17 para 18 anos para levar ela para a primeira peça dela, que era Roda Viva, direção do Zé Celso. E quando a gente vem para São Paulo, trazer o Roda Viva, e eu venho para o Teatro Oficina fazer o Poder Negro, né? A gente continuou com a mesma relação de carinho, né? De amor. E aí eu vejo a Vera entrando no teatro da Ruth Escobar, onde estava a Roda Viva, e aí eu fiquei, a Zezé falou, Pitanga, eu estou falando com você. Eu disse, então... Aí ela assim, vem, Vera, Pitanga, Vera. Aí eu casei com a Vera. Bom, eu deixei em aberto lá atrás essa história da Maria Bethânia, que ela fala que foi sua primeira namorada. Mas, em compensação, você foi trocado pelo João Gilberto. É verdade isso? Você sabe que eu só vim saber isso depois, né? Eu sempre falo que um cavaleiro não tem memória, e é verdade. Quer dizer, eu não vou apregoar quem eu namorei, quem eu não namorei. E elas que falam. Quer dizer, e a Bethânia foi uma coisa muito carinhosa. Porque a Bethânia estava acabando de chegar com a família, Caetano, Rodrigo, eles são em 11, né? Chegando de Cachoeira, né? E de Santa Amaro, para Salvador, né?
E aí eu conhecia o Bethânia através do Caetano, que eu fazia uma peça de teatro e tinha acabado de fazer um filme chamado A Grande Feira, do Roberto Pires. E aí a Bethânia botaram todas as fotos nos quartos da sala do Chico Diabo e tal, e a gente ficou muito amigo, e eu fiquei fascinado com a Bethânia. Ela devia ter 16, não tinha mais de 17 anos. E eu virava e mexia, eu fazia com que a gente se encontrasse na hora de ir lá para o colégio, né? Ela com aquela fardinha, com aquela sainha aprissada, azul e branco. Aí eu ia para pegar na mão dela e tal, aquela coisa. Foi minha primeira namorada. Eu acho que eu fui o primeiro namorado dela também. Maria Bethânia e Antônio Pitanga, que bonito. Uma relação maravilhosa, carinhosa, uma grande amiga, né? Que as pessoas até se surpreendem no filme ao ver Bethânia tão à vontade, tão carinhosa, porque a Bethânia é aquela Bethânia. Você não tem maquiagem, não tem apronte, não. Ela é espontânea. Então, eu acho que ali me revela muito uma relação de amigo com essa família, com Caetano, e depois todo esse pessoal, Glauber, Paulo Gil Soares, tá entendendo? Foi formando a roda. Foi formando a roda baiana. Porque a gente tinha uma coisa, Mauri, é que nós, duros, nós nos reunimos todos os dias, de segunda a sexta, na Civilização Brasileira, numa livraria. E nós éramos campeões de orelha. Entendeu? Depois a gente debatia, porque a gente não tinha dinheiro, a gente lia a orelha. A orelha do livro aí estabelecia o debate. Exato. E depois a gente estabelecia o debate. Tá? Então virou aquela turma Capinã, Caribé, Jorge Amado. Quer dizer, a nossa turma tinha os mais velhos. Né? Então você tinha um João Baldo, tinha um Paulo Gil, tinha um Glauber, tinha o Calazans Neto, um artista plástico, a gente tinha a poesia, tinha a dança, tinha todo mundo junto. Era um Brasil que estava nascendo naquele momento. A gente estava linkado, para ser uma palavra muito em voga, estava linkado com o mundo, né? Na política, na questão racial, você está entendendo? Por falar em questão racial, Pitanga, o que você fala do Brasil hoje? Eu sou muito amigo da Alexandra Lojas, que você conhece, ex-consuleza da França, e ela revisita esse programa e sempre fala que a questão racial continua um problema no Brasil, especialmente. Muito, muito. Você diz assim, eu na década de 50 e 60, eu estava fazendo um filme linkado com o mundo, né? As coisas que aconteciam, a questão do Martin Luther King, do Malcolm X, das Panteras Negras, da morte do Patrick Lumumba, do embargo a Cuba. Nós estávamos todos... Quer dizer, olha que o cinema que nós fazíamos, né, muito voltado para a questão social, racial, você está entendendo? Então, a gente tinha menos de 60 milhões de habitantes no Brasil. É por isso que ela tem razão. Hoje são 205 milhões, nós somos 55% negros e mulher. Por mais que vocês tivessem feito, a população cresceu. E o problema racial também cresceu junto. Perfeito. Eu, numa franqueza, sem ser nenhum tipo de crítica, nem de perversidade, mas matematicamente eu digo, nós trocamos 6 por meia dúzia. Porque num projeto que você vê Lázaro Ramos, Camila Pitanga, Chero Menezes, Juliana Alves, você vê uma gama de atores jovens negros, mas você não vê o Milton Gonçalves, você não vê a Ruth de Souza, você não vê a Léa Garcia, você não vê a Zezé Mão fazendo parte de uma família, como nós fizemos na novela do Silvio de Abreu, A Próxima Vítima. Né? Ou mesmo aqui, né, Vidas em Conflito, que nós fizemos aqui na TV Excelsior, na Estíria. Você não era nem nascido, né? Acho que não. Prefiro dizer que acho que não. Na década de 60, que era também sobre a questão de uma família negra. Então, aí você vai encontrar, numa novela, você vai encontrar Tarcísio, você vai encontrar o filho de Tarcísio, Tani Ramos, o neto do Tarcísio, Bruno Grilhaço, entendeu? Você vai encontrando, e na família negra você não encontra. Então, o processo continua o mesmo, entendeu? Talvez até pior. A luta precisa continuar. Muito, muito, porque você hoje diz, né, passa um dito democracia racial que é uma mentira.
Né? Na dramaturgia brasileira, você vai encontrar... Olha, você fala português do Iapoque, é um país de tamanho continental, né? Onde se fala língua portuguesa. E você tem um percentual de mais de 50% é negro. Aqui tem o negro, tem o branco, está tudo aqui no seu programa. Na rua, nas esquinas, nas praças, está o Brasil. Nos Maracanãs, Pacaimbus da vida, está o Brasil. Na dramaturgia não está. Então alguma coisa está errada, não está não, Maurício? Não espelha a realidade. Não espelha. Não espelha, eu não me vejo. Olha, eu me lembro, eu eduquei meus filhos, na separação eu fiquei com o Rocco e com a Camila. O Rocco com 5 anos, Camila com 8 anos. Eu tinha acabado de fazer um filme na Colômbia, né, La Mansão de Aracaima, e com esse dinheiro eu dei entrada numa casa em Jacarepaguá, lá no Rio de Janeiro. Né? A gente via o programa, para você ver, na época, o programa de sucesso era a Xuxa. Eu vim da Bahia e dei para minha filha, mas não é dar, uma boneca preta. Ela estudava num colégio particular, no jardim, né? Primeira alfabetização. Eu tive que... Colégio qualificado. Eu tive que conversar muito com Dona Camila para ela não ser um ser estranho, um ET, entre suas amiguinhas, dizendo o que significava aquela bonequinha, porque ela não se via na Xuxa. Você não se vê nos programas brasileiros, você está entendendo? Então, eu tive que trabalhar muito a cabecinha dela para que ela pudesse, quando chegasse lá, ela não ser um ET da vida. Então, ela entendeu. E como entendeu, ela passou a ser a coisa mais maravilhosa, né? Mais assim, fascinante da escola. Toda criança na escola dela queria ter uma boneca preta. Olha só, que ótima essa história. Muito bom. Nós falamos há pouco, Pitanga, sobre a história de preconceito racial. Eu estou achando aqui uma frase recente que a Veja publicou, não é? Da Fernanda Montenegro. Ela diz assim: um dia a história vai pôr Babilônia em seu lugar, que é a novela. Foi a primeira novela da TV Globo com 2/3 dos personagens negros, sem que nenhum deles entrasse em cena servindo a mesa. Boa frase. Boa e oportuno, né? Oportuno dentro do que a gente está falando, que Brasil é esse, em que a gente procura, né? Em que mostra a verdadeira cara brasileira, que é o povo brasileiro, é mestiço, é branco, né? É negro, né? É imigrante. Né? Então, você tem uma cultura das mais ricas, né? De um país que é um país de tamanho continental, quer dizer, com uma cultura que você vai do Maranhão, Alagoas, Bahia, Pernambuco, Ceará, Rio, São Paulo. Você tem, então, que o manancial de fortaleza, de pirâmide cultural que tem esse país é incrível. Então, a contribuição negra, muitas vezes eu falo assim, o branco brasileiro, sem ódio, sem radicalismo, o branco brasileiro come, dança e canta a cultura negra, porque é uma realidade, porque o pilar importante, seja da culinária, seja da dança, seja da música, vem da raiz negra, você está entendendo? Porque era esse povo que detinha o conhecimento que, quando vem da África para o Brasil, você está entendendo? Lá é desenvolvido o homem, a criatura, entendeu? Que sai do macaco, e é lá na África. Eu tive um debate, até para você entender, para você entender um pouco, eu tive um debate que eu fui chamado lá na Unesco, para eu representando o Brasil sobre a questão cultural. E eu cheguei num determinado momento que chegaram para mim na Europa, né, que Ramsés, que Cleópatra, tudo era branco. Aí eu falei, tudo bem, agora eu quero saber onde é que vocês vão botar o Rio Nilo. Vai trazer para a Europa o Rio Nilo? Você tá... Então, eu acho que, quando a Fernanda fala isso, ela fala com uma segurança tal, né, que é esse Brasil, né, de você entender que cultura é essa, que povo é esse, né, em que, logo, logo, você vai ter não só Babilônia, mas A Próxima Vítima e outras coisas mais, Lima Barreto, né, Machado de Assis, você vai ver pessoas que plantaram uma cultura nesse país ser reveladora. Você tá entendendo? Então, eu acho que
a gente deixa de ganhar. Deixa de ganhar e muito, seja nos programas de televisão, seja no cinema, a participação brasileira. Porque era a era do Black Power, né? A época efervescente do movimento negro nos Estados Unidos. Betânia ficou apaixonada por você, ficava falando Antônio Sampaio, Antônio Sampaio. Era como assim, vocês eram verdadeiramente mitos para nós. Você me leva para tua casa e eu vejo lá o Chico Diabo. Eu digo assim, o primeiro fã da minha vida. Neco, não tenha medo. Nem mesmo o Chico Diabo tem coragem para fazer isso. O quê? Não tem coragem? Vou lhe dizer, o pessoal de lá sempre achou que essa feira é o intestino da cidade. Pois bem, a barriga tá suja, vou dar um purgante pra valer. É fogo, fogo em tudo! A gente ia para as peças da escola de teatro e você ficou como uma estrela assim na nossa vida e para sempre. Caetano Veloso, quanto tempo tem o documentário Pitanga? Isso que nós mostramos está no documentário que se chama Pitanga, dirigido pela Camila Pitanga e pelo Beto Brandi. Eu quero ver esse documentário com muita... Minha produção inteira viu. Como eu estava fora de São Paulo, eu cheguei e falei, Antônio Pitanga, me abasteça. Aí me contaram tudo desse documentário. Quanto tempo tem? Esse documentário tem 1 hora e 53 minutos, mas ele foi, né, foi produzido, né, nós conseguimos fazer 90 horas. Mas parece que você estava meio renitente, aí tiveram que te obrigar a fazer o documentário, foi isso? Porque quando chegou para mim, quer dizer assim, Camila, primeiro o Beto Brandi chegou para mim e disse assim, que o Beto é um cinéfilo, né, apaixonado pelo cinema brasileiro, eu quero fazer um filme sobre a tua vida, eu digo, o que é isso? Como fazer um filme sobre a minha vida? Não morri ainda. Exato. E olha que eu sou fã do Nelson Cavaquinho, que dizia assim, se há de prestar homenagem a mim, me preste em vida, o mangueirense. Mas aí ele chega depois com a Camila e começa a conversar. E que tipo de proposta é essa? Que não é um documentário chapa branca, onde você entrevista, depoimento e tal, mas um documentário onde você interage. Está acabando o tempo, né? Mas eu quero aproveitar, porque tem um papo aí no documentário que você se encontra com um grupo e que vocês ficam discutindo a própria morte, é isso? E que você... E o Pitanga fala que ele gostaria... Você gostaria de ver o seu próprio enterro, é isso? Eu falo assim, encontra Macalé... Quem falou que a gente não fica lá em cima olhando? Exato. Mas encontra eu, Macalé e Neila Torraca. Então a gente vai encontrar, por coincidência, os três de óculos escuros. E aí a gente começa a falar das dunas da Gal, de todo um movimento cultural, do sexo, né, do amor livre e tal. E aí, em determinado momento, eu falo assim, olha, sabe de uma coisa? Quando eu encontrar Deus, eu vou falar para ele da morte. Eu quero que na próxima vinda minha, eu possa ser espectador da minha própria morte. Aí o Macalé... Aí a gente começa a falar, e aí o Ney... começa a dizer assim, Ney diz assim, não, a minha eu quero com pipoca, o bacalé. Aí o Ney fala assim, a minha eu quero em 3D. Estamos comendo Coca-Cola, pipoca, refrigerante, tudo. Aí a gente começa a falar exatamente da relação de amizade, do carinho e do que a gente pensa da vida vivida, né? Então eu acho que são 3 amigos, né, que viveu as dunas da Gal, que também foi uma revolução, aquelas dunas da Cal lá em Ipanema, tá? E que não perdemos jamais, né, o tino do ser amigo. Né? Antônio Pitanga, que pena que acabou o nosso tempo. Eu só deixei de falar que hoje você está casado com a ex-governadora do Rio, Benedita da Silva, que eu já tive o privilégio de entrevistar várias vezes, eu gosto muito da Benedita, que é PT, você é PT também. E eu quero que você fale da tua posição política para nós encerrarmos essa história do imbróglio brasileiro todo. Uma coisa sintética, não precisa se estender. Eu acho que nós estamos vivendo o tempo da consciência, né? Um mergulho no caos para nascer aí uma consciência tão transparente, tão líquida, tão emocionante, humana, porque eu acho que a gente está exatamente num dos momentos mais difíceis, não é no Brasil, no mundo, né? Eu acho que pessoas, eu tenho me emocionado muito, eu sou muito assim, apegada a pessoas que muito queridas minhas, eu vejo sendo presas,
entendendo? Uma relação. Eu disse, não acredito, eu não acredito nisso. Como é que essa pessoa chegou a esse ponto? Entendeu? Então, eu acho que a política, quando ela for a serviço do povo, o que a Benedita faz, ela é fundadora do PT, que nem o Lula, né? Ela veio da favela. A integridade dessa mulher é assim que você não tem Irretocável. Irretocável, é a palavra certa, irretocável. Quer dizer, e pensa bem, você não tem nenhum negro nesse projeto de corrupção. Se tivesse, estaria algemado. Você está entendendo? Porque essa é a consciência. O Brasil é como um corpo humano, né, que aparece um tumor, você tem que tirar o carnegão, tem que espremer para sair o pus, tá entendendo? E o Brasil está vivendo esse corpo cheio de furúnculo e que está sendo expurgado, está limpando, vai limpar e a gente vai chegar a um momento de a gente ter muito orgulho do Brasil e das pessoas. Antônio Pitanga, homenageado pela tua presença. Pitanga, obrigado. Já era seu fã. Sou mais. Nós estamos conversando aqui antes de começar. Vou te homenagear o Sidney Oliveira, da Ultrafarma. Ele mandou que eu lhe entregasse algumas das suas vitaminas. Não que você esteja precisando de vitamina, mas sempre é bom. Mas é sempre bom. E eu gostaria de, em nome do Sidney, também te homenagear. Ultrafarma. Obrigado, Pitanga. Até a próxima. Antônio Pitanga, muito especial.